Bora, galera, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, mais uma vez, sem o microfone usual, né? Então, pode sair som abafado, pode sair barulho de fundo, né? Mas faz parte. Vamos embora gravar hoje para falar rapidamente aí desse Fortaleza e Atlético Mineiro, jogo que encerrou a 33ª rodada. E olha, terminou 0-0. Primeiro tempo que foi relativamente sem graça e um segundo tempo em que o Galo foi pra cima e o Fernando Miguel é brincadeira, cara. Cara, teve um lance que ele fez uma defesaça numa bola cruzada. É impressionante, cara. É impressionante. Não fosse o Fernando Miguel, o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro sairia vencedor nessa partida. Porque criou grandes oportunidades, foi pra cima e o goleiro do Fortaleza foi gigante, cara. Foi gigante, realmente ele fez a diferença, né? É aquilo que a gente sempre fala, é goleiro bom, né? Goleiro acima da média é quando o cara chama a responsa nos momentos importantes, momentos difíceis, onde o time não tá bem, onde o adversário tá criando muito e o cara vai lá e chama a responsa e ele garante. Cara, assim, pelo contexto, assim, o jogo foi no Castelão? Foi. Mas pelo volume ofensivo que o Atlético Mineiro foi impondo na partida e as chances de fato para gol, né? Porque uma coisa é você ter posse de bola. A gente faz uma análise depois do que foi a final da Copa do Brasil, o segundo tempo do Corinthians no Maracanã, foi um grande segundo tempo. Mas assim, o Corinthians de fato chutou ao gol, o Corinthians de fato ofereceu perigo ao Santos, perdão, ofereceu perigo ao Santos, tirando aquela bola do Roger Guedes embaixo da trave, não houve, né, um chute, uma chance contundente que você olha e fala, caramba, né, é óbvio que o torcedor fica sempre tenso porque o time fica circulando com a bola, fica rondando a área, mas não chegou de fato. E o Galo nessa partida chegou de fato. Foi para cima, chutou ao gol e, repito, forçou o Fernando Miguel a fazer grandes defesas, com direito a uma defesaça, tá? Eu não me recordo agora quem chutou, uma bola cruzada. Cara, você olha o lance, mesmo você pega aí para ver os melhores momentos, você olha o lance e você fala, é gol, cara, é caixa, é caixa. E ele vai buscar essa bola impossível, né? É impressionante o lance e em virtude do contexto, né? Repito, do contexto. Você joga em casa, duelo direto por uma vaga na Libertadores, você pode pensar, pô, é um prejuízo pro Fortaleza. Mas o que o Galo criou no segundo tempo, eu acho que ficou de bom tamanho, porque poderia ter sido um prejuízo muito maior, né? Mas pensando em tabela, né, o Fortaleza fica ali na 10ª colocação com 45 pontos, empatado com o América, outra equipe mineira, né? Seguindo aí na cola de São Paulo, que está com 47 pontos e com esse empate, né? O São Paulo estava empatado com o Galo. Com esse empate, o Galo abre um ponto de vantagem para o São Paulo, segue na 7ª colocação. A gente projeta, né, que vai abrir uma oitava vaga, por isso que a gente fala, a 8ª colocação é a vaga que todo mundo busca a princípio, mas a 7ª colocação do Galo está à disposição, né? Está à disposição porque o momento do Galo, pô, faz uma grande partida, faz um grande segundo tempo e não vence. O momento do Galo não é um dos melhores, né? E aí, o torcedor tricolor paulista pode ficar, queimou a língua, né? Pô, cara, assim, queimar a língua no esporte faz parte, cara. Faz parte aqui, não tenho vergonha nenhuma de dizer, cara. A projeção de que o Fortaleza que o Fortaleza, na minha opinião, vai conseguir uma vaga na Libertadores e a projeção de que é possível uma fase de grupos é pelo momento. E o momento do Fortaleza não é só de vitórias, é uma mescla de vitórias e empates. Então o Fortaleza vive um momento, o São Paulo começa a viver um bom momento, né? 2 vitórias consecutivas, já está encostado. O São Paulo, não é nada impossível, não é nenhum absurdo imaginar que 2 equipes que estão lá embaixo tirem 2 equipes que estão lá em cima. Não é algo absurdo. Aí o São Paulo pode ser uma dessas equipes. E eu acho que pelo momento, e até pelo que a gente vê dentro de campo, de ser uma equipe que já superou a final da Copa Sul-Americana, eu acho que o São Paulo é uma dessas equipes. Eu acho que pode chegar lá. Porque é uma equipe competitiva. A gente pode falar,
tem todos os problemas do São Paulo, assim, de ambiente. De ambiente eu não diria, mas assim, de atraso de salário, de diretoria que está preocupada em se manter no cargo, mas esportivamente, dentro de campo, né, no âmbito esportivo, o Rogério faz um bom trabalho. Não é um trabalho excelente, não é. Em alguns aspectos, deixa a desejar. Se houve, eu acompanho o Barolo, sempre falo aqui, se houve o Barolo, você vê que o torcedor não está satisfeito. O torcedor está insatisfeito. O torcedor não está feliz. O torcedor está revoltado. Mas o trabalho dentro de campo, das limitações que impõe, né, que acaba impondo essa digestão do São Paulina, ele é um trabalho que não é promissor, ele está abaixo até aquilo que a gente esperava, do que eu esperava pelo menos, né? Eu vou ser sincero, eu esperava um pouco mais, pelo que eu já vi do Rogério, de trabalhar com muito menos no Fortaleza e fazer campanhas muito melhores, né? Muitas, só que agora sim, é importante a gente colocar as expectativas no lugar, né? Porque assim, o São Paulo, pela história, a gente projeta, obviamente, uma, uma trajetória um pouco mais meteórica, né? E é preciso ter calma, é preciso ter a cabeça no lugar. Então o São Paulo pode buscar uma dessas vagas e eu acho que o Fortaleza vai arrancar uma dessas vagas também. Se vai conseguir ou não, aí é outros 500. É o que eu falo, assim, a projeção a gente faz com base no momento. E o momento do Fortaleza, apesar do empate, o momento do Fortaleza não é ruim. Eu citei aqui várias vezes, né? A grande atuação do Fernando Miguel. O momento do Fortaleza é muito bom. O momento do Fortaleza é melhor que do Galo. Né? Tá 3 pontos do Galo. Tudo bem. O Galo pode chegar lá, pode chegar na fase de grupos e o torcedor vai reclamar, tentou colocar zica. Não é tentar colocar zica, gente. Eu sempre falei assim, o Galo para mim é uma das equipes que decepcionam na temporada. E eu não falo isso com um tom de alegria. Eu falo com um tom de tristeza. Pelos jogadores que tem, pelo treinador que tem, pelo investimento que foi feito. Então, assim, eu falo com um tom de tristeza, de verdade. Assim, não tem por que fazer média. Eu vou ficar fazendo média? Não, não tem que fazer média. Porque a expectativa era de uma temporada de uma tríade, né? Uma tríade, 3 equipes disputando a hegemonia do futebol brasileiro e sul-americano, que seria o Palmeiras, que já praticamente campeão brasileiro, o Flamengo, que já é campeão da Copa do Brasil e vai buscar mais um título, e o Galo. Né? E quem, na verdade, a tríade meio que aconteceu, mas foi com o Atlético Paranaense, não com o Atlético Mineiro. Então, não falo com um tom de alegria de que o Galo meio que decepcionou, não falo. Mas essas coisas que a gente fala, assim, o segundo tempo, ele é promissor, mostra que o time pode mais. Então, por que o time não faz mais, né? Por que o time não consegue entregar mais? Aí, internamente, isso é coisa que os jogadores e o Cuca têm que responder. Dentro de campo, não é responder dando coletivo. A resposta, ela neste momento, assim, é óbvio que o torcedor gosta de ouvir uma satisfação. E às vezes setoristas da empresa também querem, da imprensa, querem ouvir satisfação. Mas eu, no caso, eu como torcedor do futebol, do esporte, eu quero a resposta dentro de campo. Eu quero ver a resposta, mesmo que não venha com vitória. Eu quero ver a resposta dentro de campo, como o Galo fez dessa vez. A vitória não veio, mas o time criou. Foi uma grande noite do Fernando Miguel, mas o time criou. E é isso que a gente espera essa expectativa que a gente tem do Galo, de ver todos os jogos, né, um Galo mais contundente, um Galo mais um Galo colocando tudo aquilo que a gente viu no ano passado. Que toda a expectativa que a gente coloca no Galo é baseada no que aconteceu no ano passado, que foi a equipe do futebol brasileiro. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, eliminado na Libertadores de forma invicta, né? Eliminado pela questão do gol fora de casa, né? Então, assim, são coisas que acontecem, mas assim, que foi o time do momento ano passado, sim, a gente viu um grande futebol. E a expectativa ela é gerada justamente por isso. Então, eu não quero ouvir justificativa em coletivo, eu quero ver a resposta dentro de campo. É isso que eu espero ver. E esse segundo tempo contra o Fortaleza foi muito promissor. Espero continuar a ver evolução. E espero que o Galo seja uma das equipes a disputar a Copa Libertadores ano que vem. Porque é uma das grandes equipes do continente. E tem condições de brigar, sim, mais uma vez. Tem condições de disputar o título mais uma vez. Tem condições. Mas para isso precisa chegar lá. E eu acho que tem condição. A gente viu um bom segundo tempo.
Agora é continuar brigando, é continuar lutando para buscar essa vaga, né? E nem que seja pré-Libertadores. O Galo tem condição de sobrar na pré-Libertadores. É óbvio que isso estende o calendário. O planejamento ele é mais delicado. Mas isso coloca você numa condição também de se preparar mais cedo, né? De fazer um primeiro turno. Até assim, se você se espelhar, por exemplo, no Palmeiras, o que o Palmeiras fez esse ano, o Palmeiras começou a temporada mais cedo em virtude do Mundial e se deu ao luxo de jogar a fase de grupos da Libertadores com um time reserva. E aí, mas o grupo era muito fraco. Cara, um monte de equipe pegou um monte de grupo fraco. E o Palmeiras foi o único que sobrou. Então não tem essa assim. Mas o grupo do Palmeiras era o mais fraco, né? Que eu vi muita gente falar. Cara, eu não concordo. Eu acho que o grupo do Flamengo, por exemplo, era tão fraco quanto. O do Corinthians era tão fraco quanto. Sim, tirando o Boca Juniors, que tem a tradição, a camisa, mas o grupo do Corinthians era tão fraco quanto. O grupo do Galo, na minha opinião, era tão fraco quanto o do Palmeiras. Só que pelo fator do Palmeiras fazer uma preparação de temporada mais cedo, estava todo mundo fisicamente, tecnicamente mais preparado e o time reserva sobrou na Libertadores na fase de grupos. Então, assim, se eventualmente o Galo jogar uma pré-Libertadores, eu não vejo como algo tão ruim, porque você começa a temporada mais cedo, você se prepara mais cedo, e quando o Galo chegar na fase de grupos, é óbvio que também tem o contraponto, tem o lado negativo, que foi o América. Passou de forma heróica pela pré-Libertadores, chegou na fase de grupos, não foi tão legal. Mas uma equipe como o Galo, com o elenco que tem, se o Cuca continuar, por exemplo, tem condições de fazer uma grande preparação, né, e fazer uma fase de grupos até com poupando o time titular, jogando com o time principal no Campeonato Brasileiro e fazer meio que que o Palmeiras está fazendo esse ano. Né? E ter um exemplo bom de uma equipe que tem um forte time titular, tem um bom equipe reserva, o Galo é a mesma coisa. Então, assim, já tem um exemplo recente bom. Então, jogar uma pré-Libertadores também não é o fim do mundo, não é? É óbvio que o torcedor e a equipe espera cair direto na fase de grupos, porque você tem mais tempo, né? Para se preparar, para poupar os atletas, para não cansar mais cedo. Porque outra coisa, outro exemplo que o Palmeiras deixou também é isso. O time sentiu mais cedo que qualquer outra equipe sentiu o cansaço ao longo da temporada. O desgaste, né? Principalmente mental. Fisicamente, a equipe do Palmeiras, para mim, sempre sobrou e continua sobrando em relação a todas as outras. Fisicamente, a equipe do Palmeiras é algo impressionante. Assim, é impressionante o que a equipe do Palmeiras fica. Não estou falando em questão técnica. Algumas partidas são questionáveis, né? A questão técnica. Mas fisicamente é um time de muita entrega. É impressionante, né? Então, vamos acompanhar essas equipes. Eu acho que tá todo mundo no páreo. Fortaleza, Galo, São Paulo, né? E as outras que também estão um pouco abaixo. Acho que dá para sonhar ainda, porque, cara, assim, não dá para cravar nada. Mas quem vive um bom momento neste momento é o São Paulo e o Fortaleza, na minha opinião, tá? Falar de Série B, que eu não consegui falar ontem, eu até lembrei no final de falar, mas falei, cara, deixa para amanhã que eu já vou gravar mesmo. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já tá na Série A, o Grêmio garantiu a sua volta à Série A, tá? O Grêmio conseguiu uma grande festa, o Renato deu o seu discurso emocionado e aproveitou. Renato não é Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, sem deixar, né, uma alfinetada, né? Então ele já deixou uma alfinetada para os cartolas. Há quem diga que essa alfinetada foi pro Denis Abraão, há quem diga, o Renato não citou nomes, né? Falou que eu não lembro como é que ele falou, cara. Ele falou, cara, mas ele deixou uma alfinetada, né, para alguém da alta cúpula gremista, e há quem diga que foi pro Denis Abraão. Quem não conhece o Denis Abraão é aquele cara que normalmente, né, ele sai em coletivo. Isso aconteceu muito quando o Grêmio foi rebaixado, que saía em coletiva, né, dando aquele pitizinho, falando que o Grêmio está sendo prejudicado, que não ia ver o VAR. Cara, muitas coisas eu confesso, eu até concordava com o Denis Abraão, né? Mas ele é o Denis Abraão, o torcedor me perdoe, ele é o vice de futebol do Grêmio, se eu não me engano, né? E aí o ano passado ficou, né? Ia lá, dava os pitizinhos dele e tudo mais. Enfim,
né? Enfim, o Renato deixou uma alfinetada, há quem diga que foi para ele. O Grêmio volta à Série A, era uma das equipes que no ano passado a gente dizia, cara, assim, o Grêmio, em termos de gestão, cara, você não ouve falar de não ter a dívida colossal, você não ouve falar de atraso, o elenco era muito bom. Quando o Grêmio montou o elenco o ano passado, muita gente dizia, e inclusive eu, que era uma equipe que brigaria por título do Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu, a equipe foi rebaixada, né? Então, se foi algo, cara, inesperado, mas acontece quando você não se planeja e começa a deixar, né, a empurrar com a barriga, né? O famoso empurra com a barriga, o Grêmio foi ficando e acabou sendo rebaixado. Então, uma equipe que volta para a Série A, ficou bem para o final, né, da Série B, mas consegue aí garantir a sua volta à Série A, ainda faltando 2 rodadas para o término da Série B. Outra equipe que segue na busca, que segue muito perto, na minha opinião, o Vasco da Gama. O Vasco, imagino eu, deve ser a próxima equipe. Fez um jogo difícil contra o Criciúma, né? Teve que virar o jogo, isso em São Januário, né? Mas o Vasco em São Januário costuma vencer, né? Então, eu acho que tem mais um jogo em São Januário contra o Sampaio Corrêa, então eu acho que o Vasco deve ser a próxima equipe a garantir esse retorno na Série A, e o Bahia eu acho que deve fechar a conta, né? Você vê as 4 equipes, e assim, quando começou a Série B a gente falava, né? Assim, são 4 vagas para vários campeões brasileiros, né? O Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco, o Bahia, o Sport, o Guarani. A gente falou, pô, não vai ter vaga para todo mundo, e a gente projetava os ex-campeões brasileiros, né? Muito provavelmente vão subir para a Série A, e por enquanto está se desenhando isso. O Cruzeiro sobrando, né, absoluto. O Grêmio vem na sequência, já garantiu, e projeto eu que Vasco e Bahia vão subir, né? Os outros 2 recentemente agora clubes empresa, né? O Bahia do Grupo City e o Vasco da 777. Muito bom, cara, vai ser muito bom ver essas equipes na Série A, mais equipes empresas, para a gente ver como é que eles vão gerir o futebol e para ver se o retorno esportivo, o resultado esportivo vai ser interessante, tá? Então, rodada da Série B já se inicia na terça e a rodada da Série A também, né? A Série B e a Série A vão rolar meio que concomitantemente nesse final de temporada, né? E o Palmeiras, o líder do campeonato, já entra em campo na noite da terça-feira. Vai encarar o Furacão, o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O Flamengo entra em campo contra o Santos, recebe o Santos, e a gente vai acompanhar tudo. E se der tempo, né? Se der tempo, a gente vai voltando dia a dia para falar o que foram esses jogos. Mas se não der tempo, a gente faz um compilado aí ao final da rodada, mas vamos tentar, para não acumular e para a gente tentar fazer um podcast mais curto para ficar um pouco mais tranquilo, tá certo? Gente, agora sim, consegui bater a meta, menos de 20 minutos. Vou finalizar por hoje, não vou puxar mais nenhum assunto, não me vem nada na memória neste momento. Consegui falar tudo que eu queria, acho eu, tá? Então é isso, por hoje eu finalizo, valeu demais, ótima semana para todo mundo. Acompanhar o líder do campeonato amanhã, amanhã não, na noite de hoje, e aí a gente volta amanhã para falar sobre Flamengo e Santos, Atlético Paranaense e Palmeiras. Não é promessa, não é garantido. Espero conseguir voltar amanhã e a gente tenta gravar um podcast para vocês, tá certo? Gente, valeu demais, forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.